Já estamos de volta ao vivo para você, meio-dia em ponto. Obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Você que está aí acompanhando a programação da TV Guanandi. O aumento do IOF, embora tenha sido barrado pelo Congresso, ainda preocupa o setor de transportes, que alerta para os impactos diretos nos custos operacionais e no valor final dos produtos. Para a gente falar um pouquinho sobre esses e outros desafios enfrentados pela categoria, como a relicitação da BR-163 e os avanços da Rota Bioceânica, a gente conversa agora com o Dorival Oliveira, ele que é assessor da presidência do Sindicato das Empresas de Transportes e de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, viu, pela sua presença, muito bom dia. Vamos falar desse assunto que tem preocupado bastante vocês, inclusive. Está derrubado por enquanto, né? Mas a gente sabe que o governo pode recorrer dessa decisão, através disso judicializando. Como vocês analisam esse cenário? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes. Olha, a gente analisa com muita preocupação, porque o Brasil já tem a maior carga tributária do mundo. E quando a gente pensa que esses pouco mais de 2% do IOF não representaria grande coisa, mas representa sim, 2% no faturamento de uma empresa é muito recurso que não estava previsto inicialmente. Então nós vemos com muita preocupação, primeiro, que nós estamos quase que numa época de recessão. E com a recessão do consumo, as pessoas param de consumir, as empresas também param de fornecer esse trabalho e vai aumentar o preço na prateleira, nos balcões aí, e principalmente no e-commerce, que ninguém está vendo isso hoje, que o e-commerce movimenta praticamente já a metade de tudo aquilo que é consumido pelas famílias, não só aqui do Mato Grosso do Sul, mas como do Brasil, mas também necessita do transporte para realizar também essas operações. Dorival, além dessa questão do IOF, né, que por enquanto foi derrubado, a gente segue acompanhando com bastante atenção, mas é um desejo do governo federal, a gente sabe disso, né? Então eles conseguiram derrubar por enquanto essa decisão do governo federal, mas quais outras medidas preocupam o setor de transportes no país? Olha, o setor do transporte, ele se preocupa com basicamente tudo aquilo que é base aqui para a gente. Por quê? Todo o transporte, ele é rodoviário em um determinado momento. Então, tudo que as famílias consomem vai passar pelo modal rodoviário. Seja em qualquer fase, ele vai passar pelo modal rodoviário. E como ele está sendo desmantelado aqui no país, por conta dos altos custos e também da baixa atratividade do investimento nesse setor, então isso a gente percebe que o transporte rodoviário ele está num declínio, mas que a gente precisa buscar novas ferramentas, novos meios para continuar atendendo a população, porque infelizmente é o único modal que ainda consegue atender a população. Certo. De que forma a população acaba sofre com esse tipo de sobrecarga, né? Porque eu acho que, como você disse, tudo passa pelo sistema rodoviário, né? Sim. Hoje nós não temos condições estruturais de estradas em boa qualidade, por exemplo, para fazer esse transporte de forma segura. Na ponta, você acaba pagando mais caro em tudo. É isso. Sempre a população ela vai pagar quando ela chega no supermercado para fazer o abastecimento da sua família, quando ela chega na farmácia para comprar os medicamentos que ali ela precisa, que ela necessita, e também para qualquer outra obra que tenha ou para construção civil, é necessário o transporte. E não tem como o transporte se comprometer em deixar tudo isso dentro da sua margem, porque a margem já é praticamente inexistente nessa época. E uma das épocas que a gente está falando, essa época agora, é a questão do IOF, ainda voltando a falar no IOF. As empresas de transporte, como a maioria das empresas, elas faziam a troca dos seus títulos no banco. E se esse IOF voltar com esse tamanho aí, que praticamente mais do que dobrou, isso vai tornar muito difícil essas operações, não só aqui para o nosso estado, mas para o Brasil todo. Certo. Agora, falando da Rota Bioceânica, como vocês analisam aí o desenvolvimento? A gente sabe que tem muitas obras acontecendo, né? De forma até rápida em relação à Rota Bioceânica, uma grande preocupação para que consigam entregar no tempo
estipulado a ponte que vai ligar aí o Brasil com o Paraguai. Como que o setor de transportes vem analisando aí essa nova rota que promete impactar bastante e trazer um fluxo ainda maior aqui para o Mato Grosso do Sul? Com relação, Bruno, às obras de infraestrutura, nós não vemos problema nenhum, porque elas estão caminhando dentro do esperado, até um pouco além. Mas o que nos preocupa mais são os problemas burocráticos, os entraves aduaneiros, aquilo que nós somos campeões. O Brasil é campeão em burocracia. Então, nós temos um exemplo claro aí, que é a Ponte da Integração lá em Foz do Iguaçu, que já está inaugurada há mais de 2 anos. A obra foi concluída e até hoje os governos ainda não operacionalizaram aquela via para fazer ali o trânsito entre os 2 países. Então a gente se preocupa mais com isso, não com a obra física. A obra física a gente sabe que ela vai acontecer, mas que necessitamos com urgência que os poderes aí constituídos, os órgãos intervenientes aí de comércio exterior, façam a sua parte, para que essa região do Brasil, que ela é um pouco esquecida, porque estamos muito distante do litoral, possamos ter uma outra oportunidade de negócios diferente para que a gente possa também contribuir com o desenvolvimento desse país. Certo. Você entrou nessa parte burocrática. Eu acho que o país ele acaba sendo impactado e sofre muito com tanta burocracia, né? A gente vê que se fala muito em investimento, em tecnologia, em melhorar as nossas estradas, mas o que nós vemos é uma desvalorização desse setor que é tão importante, que é o que movimenta o país, né? Seja ele por sistema rodoviário, hidroviário, por ferrovia, qualquer que seja. A gente sabe que o Brasil precisa avançar e avançar muito. Agora, para a gente fechar, você acredita que essa repactuação desse contrato da CCR MS Via, que agora se chama Motiva, você acredita que de fato deve sair do papel, ou esse novo modelo que foi apresentado vai de alguma forma melhorar aí a vida de quem trabalha nas rodovias usando a BR-163? Olha, a relicitação da BR-163 foi uma catástrofe para o Estado e para a sociedade sul-mato-grossense. Isso foi, assim, o que de pior poderia ter acontecido conosco aqui nessa região. Por quê? Nós somos um estado que crescemos basicamente o dobro que os outros estados aí do país vêm crescendo. Temos uma produção agrícola e agropecuária e extrativista muito forte e que demanda das estradas ainda, infelizmente, porque a hidrovia e a ferrovia praticamente não estão presentes no escoamento desses produtos. E da forma que isso foi feito, sem duplicação, somente com remendos, basicamente, que foi colocado aí nessa relicitação, nós vamos passar mais 30 anos com essa rodovia da forma que ela está, ceifando vida aí de trabalhadores, de famílias que estão em férias. É uma irresponsabilidade muito grande dos nossos representantes, os representantes que eu digo na esfera federal, que deixaram isso acontecer, porque nós estamos travando essa luta praticamente sozinhos, e agora que não tem mais o que fazer, parece que estão vindo para ver qual que é o problema. O problema agora já está instalado, e nós sabemos que não vai ter solução a curto prazo, porque esse é um contrato que foi feito, está celebrado entre o governo federal e uma empresa que já não cumpriu da primeira vez. Nada garante que até esse remendo agora seja cumprido, mas esse remendo ele não satisfaz a necessidade aqui do mercado sul-mato-grossense. Olha, um estado que do tamanho deste, com essa pujança, para ter 150 quilômetros de rodovia duplicada e colocar mais 200 quilômetros, é vergonhoso para nós aqui do Mato Grosso do Sul em relação ao estado. Como estado produtor, exportador que somos, não temos condições de ter uma malha totalmente aí duplicada, principalmente nas principais rodovias. Você vê, por exemplo, quando você vai para o estado de São Paulo, se atravessa ou por Bataguaçu, por Três Lagoas, por onde quer que seja, você já percebe a diferença. E aí você fala, nossa, por que em São Paulo é tão desenvolvido, né? Porque tem estradas boas, decentes, né? Tem acesso de qualidade, de fato ali. Quando você entra no Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Sul é muito atrasado, mas muito atrasado. Deixa a desejar de fato, né? Traz risco, como o Dorival disse, não só para quem vive do transporte, não só para o motorista do caminhão, mas para as famílias que às vezes precisam pegar a estrada, rodovia, passear, trabalhar com o carro, moto, enfim.
realmente é um ponto que o Estado precisa avançar muito e ainda deixa bastante a desejar. Dorival, quero agradecer a sua presença, obrigado pela sua participação. É importante a gente discutir esses temas relacionados ao transporte, falar dessa categoria que de fato carrega nas costas ali, né, tudo aquilo que é produzido, tudo aquilo que de uma certa forma o Estado produz, o Estado compra para ser consumido aqui também e falar dessas preocupações e do quanto vocês sofrem e se preocupam aí na melhoria do desenvolvimento, afinal, estamos falando de economia e qualidade de vida. Nós que agradecemos, Bruno, e também, assim, a gente fica à disposição também para participar de alternativas, porque esse Estado precisa. O Estado precisa de alternativas. A gente não precisa de nada pronto, nada empacotado, porque aqui nós somos praticamente um país dentro de um país. Nós somos uma região muito diferente do litoral. Sim. Então, nós temos baixo índice de população, mas nós temos um dos maiores índices de produção. Então, o setor do transporte, como o setor do agronegócio, precisa ser ouvido nas decisões daquilo que tem que ser implementado aqui. Tá certo. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Amanhã estamos de volta a partir das 11 horas da manhã aqui na TV Guanandi. Tchau.